Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. No bloco anterior, o Walter fez uma pergunta sobre os indiciados. Na verdade, haveria 70 pessoas indiciadas pelo relatório final da CPI da Petrobras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, houve ou não houve indiciamento, e quantos foram, e quais são os principais, quais são as principais pessoas indiciadas? Olha, primeiro, como nós colocamos um jornalista aqui para participar, mais um, né? Ele vai sobre o ângulo e o olhar crítico do jornalista, e eu quero também, mais uma vez, agradecer pela pergunta. Primeiro, as CPIs criaram essa figura do indiciamento. Então, no final, todo mundo que pergunta é quantas pessoas serão pedido o indiciamento e quais são essas pessoas. E isso não é o mais essencial, porque o nome já diz, você pede, a CPI não indicia, ela pede. Ela pede a quem? Ao Ministério Público, né? Então, a CPI pode pedir o indiciamento de A e o Ministério Público entender que A não necessita ser indiciado e não será indiciado. A CPI pode não pedir o indiciamento de uma figura B e o Ministério Público entender que essa figura B precisa ser indiciada, né? Então, veja o que acontece, que você está pedindo. Então, isso é uma figura que a materialidade disso é muito abstrata, porque isso vai depender do Ministério Público. Então, isso, a meu ver, não é o mais importante. Segundo, como ela estava também no bojo de uma disputa política, eu acho que houve até exagero. E houve questões muito sem sentido. Por exemplo, a CPI pede o indiciamento de pessoas que já estão condenadas e presas. Isso é inócuo. Isso não tinha muita razão. Eu acho Daí a minha pergunta anterior, a sobreposição entre a CPI e o trabalho da Justiça Federal, que de certa maneira inibiu ou tirou, digamos, a objetividade da CPI, já que havia em paralelo uma investigação avançada. Eu às vezes, no diálogo com os outros parlamentares, conversando no dia a dia, porque isso exigiu muito diálogo e muita conversa, dizia que essa questão Lava Jato estava numa Ferrari e nós estávamos num Fusquinha comendo poeira atrás, porque as pessoas já estavam presas, empresários presos, condenados, exatamente, cumprindo pena. Então, a CPI, ela estava, em parte, por alguns, sendo objeto de disputa política, tentando ser uma caixa de ressonância da ação da Justiça Federal no Paraná, mas havia sentido na CPI. E o sentido que eu via na CPI era focar a nível das sugestões que precisávamos apresentar e que a CPI sugere e apresenta à Petrobras para torná-la uma máquina mais eficiente. Por exemplo, durante todo esse processo de crise na Petrobras, criaram uma figura que eu achei meio estranha. Criaram, por exemplo, o suplente do Conselho de Administração. Então, a Petrobras, que tem um conselho de 8, passou a ter um conselho de 16, porque os suplentes também participam e recebem por isso, no momento em que a Petrobras está buscando apertar, fazer um ajuste também e economizar. Nós propomos pela CPI que a figura do suplente acabe com isso. Não é momento de criar mais penduricalho para burocratizar mais e, ao mesmo tempo, pesar mais na folha de pagamento da empresa. Me diga o nome de alguns indiciados aí que não estavam na investigação da Polícia Federal. Seria bom a gente conhecer isso aí. Não tem ninguém que foi pedido o indiciamento que já não estivesse no centro da investigação da Polícia Federal. E já estando no centro da investigação da Polícia Federal, se houver um entendimento do Ministério Público de que essas pessoas terão a razão, materialidade para pedir o indiciamento, elas serão indiciadas. Deputado, como é que o senhor vê essa movimentação toda que, de certa maneira, encontra apoio em setores da mídia, que a cada semana denunciam ou tentam denunciar algo
que venha a comprometer o ex-presidente Lula. Me parece uma escalada digamos, de denúncias absolutamente coordenadas e que vão num processo crescente, que mostram que o objetivo final é chegar ao presidente Lula, já que ele se apresenta como potencial candidato do PT à presidência da República em 2018. O senhor acredita realmente que haja desse movimento coordenado e cujo objetivo central seja atingir o ex-presidente Lula? Não, há uma ação orquestrada, irresponsável, a ponto de veículos de comunicação ter que vir a público assumir que erraram, na ânsia que existe de tentar desconstruir a figura daquele que foi o melhor presidente desse país. Você está se referindo ao jornal o Globo, que no domingo publicou lá um erramos, dizendo que havia errado com aquela nota dada pelo colunista Lauro Jardim, dizendo que havia o Fernando Baiano havia feito uma delação premiada, dizendo que supostamente teria dado 2 milhões ao filho do presidente. E, no entanto, na prática, agora o jornal reconheceu que errou, que não houve uma delação expressa nesse sentido. Eu acredito que não é da minha geração, não é? Mas o massacre que ocorreu e que levou o Getúlio ao suicídio, e pelo que nós podemos ler da história, dizia que era preciso varrer o mar de lama do Palácio do Catete, eu acredito que depois de Getúlio, só o presidente Lula hoje, com uma origem também popular e de um governo popular e de um projeto de desenvolvimento para o país, sofre o ataque. Basta verificar que o Instituto Lula recebeu doação da Odebrecht, né? O Instituto Fernando Henrique recebeu doação da Odebrecht. Aí botam lá, Instituto Fernando Henrique recebeu. Quando é o Instituto, o Lula recebeu, já vai para o pessoal. Então, é um massacre jamais visto. Agora, tudo que é demais enjoa, né? A população é sábia e é inteligente. E ela começa a observar que há um certo exagero nisso. O senhor acha que fazer um intervalo, por não, Diogo? Você acha que esse massacre da imprensa é um inconformismo com o resultado das eleições? Se quiser, eu vou fazer um rápido intervalo, só um comentário sobre isso. Eu estou terminando de ler o livro do querido Paulo Henrique Amorim, ele diz exatamente isso, Quarto Poder, ele fala exatamente isso, ele tenta buscar uma similitude entre esse momento, o cerco que a imprensa move contra o presidente Dilma e também o presidente Lula, e compara isso com o que aconteceu com o Getúlio, e parece que há muitos pontos em comum. Vamos a um rápido intervalo.